Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, felizmente podendo compartilhar com vocês notícias muito positivas, notícias boas, que apontam que realmente o Brasil está retomando seu caminho em direção ao processo civilizatório. Quando a gente vê hoje que o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, estão se movimentando para responsabilizar criminalmente o pastor, aquele que se intitula pastor, André Valadão, isso não é pouca coisa, porque nada disso estaria acontecendo se o inelegível tivesse conseguido usurpar as eleições aqui no nosso país com todas as ferramentas que foram jogadas no processo eleitoral. Esse pastor estaria praticando seus crimes, outros estariam também mais empoderados e a gente estaria realmente atirando o nosso país no meio dessa história toda a um abismo absolutamente difícil de reverter. Bom, eu vou conversar com vocês também sobre outras questões que envolvem o governo Lula. O governo Lula, o presidente Lula, hoje fez uma live, ele está fora do Brasil e algumas declarações de Lula estão mexendo muito com a imprensa, com muitos colunistas. Mas será que eles têm razão? Será que Lula cometeu uma grande blasfêmia de ciência política quando ele classificou que a democracia é um conceito relativo? Bom, vou conversar com vocês sobre essas histórias todas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende e venha participar das nossas atividades. Todos os dias eu abro um chat antes de bater um papo com vocês aqui no nosso portal, normalmente entre 5 horas, 5 e meia, e se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional para você prestigiar o nosso portal também, tá bom? Então, não esqueça de mandar o seu comentário e o seu joinha, porque fazem parte também desse processo todo para jogar a gente ainda para mais pessoas. Vamos lá. Gente, muitas coisas só estão acontecendo hoje no Brasil porque nós viramos essa chave. Muitas revelações, muitas coisas que vão suscitar aí, vão mexer com o futuro de algumas figuras muito poderosas, estão começando a acontecer. A cada instante a gente vai vendo a pressão que nós estamos fazendo para que a figura do presidente da Câmara ele seja desmascarado. É difícil, porque ele representa, né, o poder real aqui no Brasil. Mas de tanto a gente ficar falando, não tem como segurar, né? Lira triplicou o patrimônio em 4 anos de mandato. Entre 2018 e 2022, o presidente da Câmara adquiriu casa milionária em Praia de Alagoas, comprou terras e fez aplicações bancárias. Gente, é impressionante. O Arthur Lira ele só não caiu porque ele é funcional, como foi Bolsonaro, como era Paulo Guedes, como são todos os lacaios do sistema, como agora o senhor Campos Neto, a diretoria do Banco Central, todo mundo que é útil, que ajuda a se manter esse processo neo-escravocrata aqui no Brasil, eles são protegidos, mas com pessoas como você e eu e outras tantas aqui, é possível a gente fazer um movimento abolicionista também, de enfrentar todas essas iniquidades. Se não fosse essa crença, gente, o Brasil de fato estaria perdido. Nós não teríamos conseguido derrotar essa gente no processo eleitoral. É por isso que eu sempre acredito, é por isso que eu acho que cada um de nós tem força, cada pessoa que a gente consegue conversar, trazer uma ideia, uma reflexão, um voto no processo eleitoral, é fundamental, gente. São pessoas como você, como eu, como tantas outras que pensam assim, que o Brasil conseguiu, né, dar uma virada no meio dessa chave aí. E outras coisas vão mostrando, né, a importância disso tudo. STF suspende decretos de Bolsonaro e barra compra de armas para uso pessoal. Então é menos armas circulando, é menos gente sofrendo risco de morrer. Bom, isso também não é pouca coisa. Armas têm que ficar nas mãos das polícias, que têm o dever, têm a função no Estado brasileiro, na sociedade civilizada, de proteger o cidadão. Enfim, é simples assim, né? Pois bem, e aí a gente vai vendo as situações, né? O inelegível, ele foi hoje para São Paulo não, para Brasília, está lá com o escritório, e a gente vê essa notícia aqui. Prefeito de São Paulo se reúne com Bolsonaro para discutir reforma tributária. Eu pergunto a vocês, o Bolsonaro tem condição de discutir alguma coisa de economia, de reforma tributária? Então ele já publicou uma notinha dizendo que a bancada do PL vai votar contra a reforma tributária. De fato, a reforma tributária é uma reforma tributária dentro de um modelo liberal ou neoliberal.
porque uma reforma tributária mesmo que fosse chacoalhar as estruturas da economia, né, da organização da economia aqui no nosso país, teria que mexer com juros que se paga, que o Brasil paga, que o povo brasileiro paga para girar a roda do financismo, do rentismo, que consome quase metade do orçamento de tudo que é arrecadado no Brasil. No entanto, isso não é mexido. Isso não é objeto de discussão. O que está se discutindo é, depois que se paga tudo para os bancos, o que sobrar, como é que isso vai ser tributado, como é que isso vai ser colocado, enfim. Mas a figura do inelegível não tem condição de falar absolutamente nada sobre reforma tributária. E, pelo que eu li, gente, os primeiros impactos surgiriam a partir de 2026. Então, muitas coisas agora, elas são absolutamente inúteis de serem discutidas. Não é por outra razão que a gente tiver essa notícia aqui. Economistas e empresários assinam manifesto em apoio à reforma tributária. Veja quem são. É gente pra caramba, setor produtivo, né? Então, essas são algumas situações que estão acontecendo. Agora, voltemos aqui para a questão do fundamentalismo. Eu vi aqui uma palestra do ministro Silvio Almeida, que levantou uma questão muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá, o que ele disse. Para os fariseus, que em cima dos púlpitos, manipulando a fé das pessoas, só serve para destilar o seu ódio. Essas pessoas não tenham dúvida, as pessoas que realmente têm fé, as pessoas que realmente creem, as pessoas que estão mobilizadas para a construção de um mundo melhor, elas se oporão de maneira muito dura a esses vendilhões do templo, esses mercadores da fé, essas pessoas que não têm o menor respeito, nem pelas pessoas a quem atacam, obviamente, mas nem por aqueles que eles chamam de rebanho, aqueles a quem eles chamam de fiéis. Essas pessoas, elas não estão acima da lei, essas pessoas não estão acima da Constituição, e essas pessoas, num Estado laico, em que as pessoas têm todo o direito de expressar a sua religião, mas têm também todo o direito de não ter nenhuma religião, essas pessoas certamente elas prestarão contas à justiça brasileira. Gente, então isso não aconteceria. O Silvio Almeida não estaria na Secretaria, no Ministério de Direitos Humanos, e o pastor André Valadão continuaria a praticar todo tipo de insanidade contra a nossa sanidade, né? A sanidade democrática e a nossa sanidade enquanto sociedade. Eu coloquei para vocês hoje mais cedo esse vídeo aqui, que mostra que o pastor André Valadão, ele tem uma vida muito luxuosa, né? É uma pessoa que gosta de coisas caras. Então ele mandou aqui envelopar o carrinho dele. Vamos pegar aqui esse trechinho aqui, porque no vídeo anterior não deu para falar sobre a propriedade do veículo. Mas aqui o rapaz informa aqui de quem é o veículo. Vamos lá. Aqui hoje, e hoje a gente vai mostrar esse novo projeto que a gente vai começar a trabalhar. Esse carro nada menos é do que o pastor André Valadão, que no Brasil é muito conhecido. Esse carro de branco, a gente vai transformar ele nesse cinza, que é o Nardo Grey. E essa é uma Mercedes AMG GLE 350. E esse vai ser um projeto muito bacana de trabalhar, porque não sou. Então acompanha a gente, siga o canal e veja o resultado que vai ficar bem bacana. Outro carro, cara, sensacional. Sensacional, né? Sensacional. E aí, gente, ele comprou esse carro com dinheiro de algum trabalho, de um trabalhador comum, alguma formação, alguma atividade? Não. Ele comprou esse carro tomando dinheiro dos fiéis que dão dinheiro para Deus. Mas aí ele, como intermediário de Deus, ele embolsa, né? Como muitos empresários da fé fazem isso também. Não foi por outra razão que o ministro Silvio Almeida classificou essa criatura desse modo, como uma pessoa que explora a fé, explora inclusive utilizando discurso de ódio. E isso vai ter uma consequência muito pesada, porque vai doer no bolso do pastor André Valadão. Bom, e hoje teve uma live do presidente Lula, né? E a live, gente, para vocês terem uma ideia, até esse momento que eu estou conversando com vocês, está com 30 mil visualizações, depois de 8 horas. Concluam se está sendo uma live muito assistida, né?
Então tem algum problema sério no meio dessa história toda. E quem não se comunica se estrumbica. Já estamos com mais de 6 meses de governo Lula. Era para ele ter uma assessoria de comunicação, uma estrutura de comunicação compatível com o presidente da República, que teve 60 milhões de votos. Então, gente, eu vou continuar a criticar, porque eu não quero só que tenhamos aqui no Brasil um governo bem avaliado. Eu quero que o nosso país evolua, que o nosso país tenha um crescimento da conscientização política aqui do nosso país, para que a gente não deixe nunca mais que essa gente criminosa ouse a governar o nosso país de novo, justamente com apoio da desinformação, com apoio eleitoral aqui no nosso país. Então, teve essa situação. Mais à frente, o presidente Lula, que está lá na Argentina para o encontro do Mercosul, ele falou uma coisa muito importante, que deveria ter mais relevo do que outras coisas que eu vou comentar com vocês aqui na sequência. Vamos ver o que disse Lula. Vamos ver no dia de hoje. Tomaremos uma agenda externa ambiciosa para ampliar o acesso a mercados por nossos produtos de exportação. Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado e assegurar o espaço necessário para a adoção de políticas públicas em prol da integração produtiva e da reindustrialização. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Inaceitável que a União Europeia está querendo fazer com o Brasil o Mercosul, com o continente latino-americano, né? Ou seja, eles querem impor uma agenda econômica aqui como já não tivessem impostos, né, a América Latina ao longo de tantos séculos, tudo que quiseram. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo. Precisamos de políticas que contemplam uma integração regional profunda. Então, é isso, gente. É o Brasil sendo governado como uma nação grande, uma nação que quer trazer as outras nações que estão vizinhas, que são vizinhas do nosso país, né, para que todos, formando um bloco, tenham condição de ajudar que o nosso povo, o povo latino-americano, tenha um crescimento em todos os níveis e não fiquemos apenas como serviçais de um modelo neocolonial sempre entregando as riquezas do continente, né? E é muito interessante porque o Lula está propondo que a Bolívia venha fazer parte do Mercosul, e a Bolívia tem uma jazida de lítio que é um negócio impressionante, que é o que é o material mais importante para baterias nesse mundo que está buscando energias renováveis ou energias não poluentes, né? Então é muito importante. A Bolívia é uma potência energética com essa jazida de lítio que eles têm por lá. E aí a gente vê a imprensa atacando uma frase do Lula aqui, a gente tem visto muito isso, e eu quero comentar brevemente com vocês. O editorial do Globo diz: Lula é incoerente a julgar democracia um conceito relativo. Gente, a minha vida inteira dando aula de ciência política, sabe o que eu disse sobre democracia? Sabe o que eu sempre disse para meus alunos? Que a democracia é um conceito relativo. E não fui eu que inventei isso e nem o Lula, não. Vocês pegam os gregos que inventaram a democracia, sabe o que era a democracia para eles? Era a democracia só dos homens. As mulheres estavam fora dessa democracia, os escravos estavam fora da democracia. Aliás, um regime que já tem escravo, a gente já pode chamar de democracia. Os estrangeiros também estavam fora dessa democracia. E aí a gente foi tendo uma evolução, e aí a gente vai vendo um conceito de democracia. De fato, ele ficou muito vago, porque para o senhor Merval Pereira, do Globo, democracia é ter liberdade de imprensa, é isso, aquilo. Para mim, então, democracia é comida no estômago. É o cidadão, é a sociedade ter direito a comer, é a sociedade ter direito à saúde, ter direito à educação, ter acesso a esses bens democraticamente. Aí sim é uma democracia real. A democracia formal, aquela que está no papel, ela se presta a quem?
se presta a quem tem muito dinheiro. Para quem tem muito dinheiro, o Brasil é uma ótima democracia, não falta nada. Tem acesso à educação, saúde, saneamento básico, segurança, a lazer, a sonho, a cultura, a viagens, né? Então, o conceito de democracia, tecnicamente, ele de fato ele é subjetivo. Os Estados Unidos são uma democracia? Sob qual paradigma? A França é uma democracia? A Argentina é uma democracia? O Brasil é uma democracia? O que é uma democracia? O Haiti é uma democracia? Então, a gente, como pode conferir através dos conceitos que são tratados pela ciência política ao longo da história, é um conceito relativo o de democracia. O Lula, quando fala uma coisa dessa, ele acaba dando capim para o gado ficar ruminando e o gado mais lustroso ficar nos meios de comunicação falando bobagem, praticando o conceito de democracia deles como fosse o conceito de democracia para o povo. Pergunte a alguém que está na periferia do nosso país que falta tudo, falta água potável, falta esgoto, falta cultura, educação, saneamento básico, falta comida, falta trabalho. Se para essas pessoas a democracia é um negócio bacana, se a democracia está trazendo a felicidade para esse cidadão. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e a fila continua a andar. Tchau.